Pronto, então vocês têm aqui sempre a opção de criar um assembly no Onshape, certo? Essa assembly geralmente ela é criada com base em todas as partes que nós já criamos dentro de um projeto. Por padrão, o Onshape, deixa eu ver se tem aqui, ele tem um assembly automático que é criado quando a gente cria um documento. Por exemplo, esse assembly 1. Mas se eu quiser criar outro assembly, eu posso criar. É igual o que a gente faz com uma parte nova. Vem aqui em mais, adiciono, em vez de criar uma parte, eu posso adicionar um assembly. É igual. Com o assembly aberto, a gente tem esse ecrã aqui. Vejam que ele é um ecrã um bocado diferente do ecrã de trabalhos para criação de partes, porque nele a gente tem umas ferramentas que são ferramentas basicamente para mate. Mate significa que uma parte vai casar com outra. Então, vai ter um encontro com outra. Esses encontros ou esses casamentos dependem do tipo de conexão ou relação que eu tenho entre as peças. Então, eu tenho aqui, entre os tipos de conexão, eu tenho o Revolute, que é basicamente uma indicação de que há uma revolução ali. Isso é muito comum para partes que têm veios e outras relações circulares. Por exemplo, se eu tiver um veio, né, que se relaciona com uma parte e esse veio roda, essa relação vai ser uma relação de revolute, ou revolução. Ele é diferente do cylindrical mate, que a gente tem aqui, ó, esse do lado. Slider, perdão. O slider porque o slider é uma relação basicamente linear, em que as duas peças elas vão se relacionar em passagens lineares uma com a outra. O planar mate é o mais simples de todos. Ele é uma relação, basicamente, eu tenho entre duas peças e duas superfícies. Por exemplo, essa peça aqui plana sobre essa. Da mesma forma que essa peça aqui, ó, ela plana sobre essa superfície. Então, essa superfície plana sobre essa superfície debaixo dessa peça plana sobre essa superfície. Então, isso é um planar mate. Se essas relações elas não estiverem fechadas e eu tiver só um planar, elas podem planar de maneira livre, mas um planar sobre as superfícies. E vocês vão entender o que eu quero falar com planar livremente. Aqui, no cylindrical mate, é uma relação basicamente que a gente tem com os pistões, que é essa relação que a gente vai ter de uma superfície interna, que é cilíndrica, com outra superfície de preenchimento cilíndrico. Só que é uma relação que pode ser cilíndrica e ela pode ser linear. Então, ela não é uma revolução, mas ela é linear. A relação dos pistões, por exemplo, a relação cilíndricas, cylindrical mate. E aí temos outras aqui. Pin slot mate. O pin slot é parecido com o cilíndrico, só que ele vai andar. É um pino que anda numa superfície de slot, num corte. O ball mate é uma relação basicamente esférica. E o parallel mate, a gente vai usar também, é uma relação paralela que posso ter entre superfícies. Por exemplo, essa superfície debaixo dessa peça aqui, eu queria tirar isso, mas eu não tenho uma chave de fenda aqui, para tentar mostrar. E deixa eu ver aqui se eu consigo tirar isso aqui. Em cima da impressora 3D? Não, isso aqui é uma fenda. Eu já estou conseguindo aqui. Eu vou só parar aqui a gravação enquanto... Então, o paralelo, como eu falei, é uma relação que eu vou ter entre superfícies paralelas. Para eu inserir as peças, eu vou aqui, por exemplo, venho Insert. E vejam lá, então, todas as peças que eu fiz, elas vão estar aqui, ó, na minha parte Studios. São as peças que eu criei. A roda, o cilindro, o exchange, o outro cilindro, etc.
Eu acho que eu não tenho aqui a base. Muito embora eu pense que eu tinha feito essa parte. Certo? Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Aqui, parte. Eu fiz, mas não está aqui. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho condições de mostrar aqui uma relação entre duas peças, porque as peças que eu fiz, elas não estão montadas. Mas deixa eu ver aqui em outro lugar. Share it with me. Ok, Anon, Sérgio. Pronto, eu vou pegar esse aqui do Sérgio Carochas. A gente consegue fazer com ela também. Então, aqui no Assembly, eu posso simplesmente vir aqui em Insert e selecionar as peças que eu quero adicionar. Por exemplo, esse Can Crude, posso carregar nele, ó, já é adicionado. Vou só posicionar. Cylinder também, ó, vou lá e posiciono o cilindro. Isso aí eu posiciono das peças da forma que eu quiser. Certo? Tem essas peças aqui. Eu vou pegar um projeto que já tem várias peças, como esse aqui. Tem aqui, por exemplo, base, cylinder, todas as peças que a gente tinha estão cá, certo? Todas as peças do projeto. Então, a primeira eu vou fazer aqui não um assembly, ou sim um assembly, mas os mates com duas peças, utilizando o primeiro tipo de mate, que é o planar, que é esse aqui, ó. Então, planar mate. Lembra o que eu falei, né? Planar mate, superfície com superfície. Então, por exemplo, essa peça aqui, que é idêntica a essa, vai planar sobre essa superfície. Então, qual é a superfície que eu vou utilizar para planar? A de baixo dessa peça aqui, ó. Exatamente. E a superfície é essa. Carrego na superfície e veja aqui, ó, selecionou. Agora, venho aqui. Agora, seleciono essa superfície aqui, ó, de cima. Carreguei na superfície. E vejam lá, ó, ele tem aqui um planar com duas peças. Vou carregar em OK. Eu prefiro fazer mate a mate. E ali o lugar dela? Hã? É ali o lugar dela? É ali, não. Aí o lugar dela, vejam lá, que o planar, ó, o que é que acontece? O que é que ela vai para cima. ela fica rodando, certo? Eu vou fixar essa peça de baixo porque eu quero que a base do suporte ela não se mexa. Então, botão direito do rato e tem o botão aqui, ó, Fix. A partir de agora ela não se mexe a de baixo, ó, e a de cima ela se movimenta planando sobre a outra. Se eu colocar aqui, ó, nessa posição, vocês vão ver que ela está planando na superfície da outra. Ela está indo para frente, para trás, para um lado e para o outro, mas não passa nem para cima nem para baixo. Certo? Então, para eu fixar ela agora, eu quero fixá-la nesses dois furos, aqui e aqui. Vamos ver aqui o que é que ela tem. Então, eu tenho aqui, ó, os furos. Esse furo aqui e esse furo tem que casar aqui e aqui, certo? Então, esse tipo de relação é cylindrical. Então, eu vou vir aqui e selecionar cylindrical mate e vou dizer que esse furo aqui, ó, eu vou carregar na parede do furo, nessa parede aqui, ela vai casar com a parede desse furo aqui. E veja lá o que é que ele faz. Já traz o objeto para cá. Lembra o que eu falei, ó? Veja se não está acontecendo exatamente o que a gente tem aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu só tenho um furo casado. Vejam lá o que é que vai acontecer agora. Eu vou fechar isso aqui. E olhem lá. Exatamente igual. Então, para resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o outro furo fixar-se com o furo que eu tenho aqui embaixo. Certo? Aqui, ó. Ele está ali, ó. Certo? Então, vou lá em Cylindrical Mate novamente. Clico na parede daquele furo que estava lá. E nesse aqui, ó. Carrego em OK. E agora? Já não mexe. Certo?
Pronto, isso é o planar mate. E o cylindrical mate. A base da assemblagem de vocês vai ser essa. Tirando a revolução, certo? Que vai ser aqui, ó. Esse furo aqui vai ser um revolute com esse aqui. Na verdade, esse não é revolute. É esse aqui com esse eixo aqui. Ele vai entrar dentro desse eixo. Esse aqui é uma revolução com esse. Por exemplo, então aqui, ó. Esse eixo vai ser o revolute. Tá aqui, ó. Ele vai rodar dentro desse veio aqui, ó. Eles rodam. Então esse aqui vai girar em torno desse outro aqui. O paralelo, por exemplo, eu vou fazer um parallel mate que é esse veio aqui, ele vai se casar nessa zona aqui, certo? Só que não é esse aqui em relação a esse é fixo. Ele é fixo. Então ele não pode ser revoluto, ele tem que ser um cylindrical. Então vem aqui cylindrical, seleciono essa zona aqui, a parede, e essa aqui, ó. Se encaixou. Só que o que é que está acontecendo aqui, ó? Ele agora está preso, mas continua andando para a esquerda e para a direita, ó, saindo aqui do veio. Por quê? Porque ainda falta um mate, que é essa superfície aqui ficar casada com essa aqui. Então, o mate que eu vou fazer para cá vai ser um paralelo, porque eu quero que essa superfície fique paralela à face dessa. Então, eu vou vir aqui em paralelo mate, seleciono essa superfície, seleciono essa, carreguei em OK. Vou fechar e ainda está andando. Por quê? Porque elas estão paralelas, mas eu não limitei o paralelismo. Então, qual é o paralelismo que eu vou limitar? Aqui, ó, no Z, eu tenho 3 eixos, X, Y e Z. No Z, que é esse azul, eu vou fazer um limit. E limitar a 0. 0, 0. Vou carregar em OK. E agora ele já não deve andar. Vejam lá, ficou fixo. Exato. E agora ela só não roda aqui porque essa peça aqui ainda está solta aqui, essa, né? Mas se a gente fizer um mate disso aqui, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. 2 minutos. Vamos ver se eu consigo em 2 minutos fazer esse mate. Então vou fazer mais um mate aqui, ó, dessa peça com essa aqui. Então planar mate dessa superfície com essa. OK? Cylindrical mate desse furo com esse. E mais um cylindrical mate desse furo aqui, lá dentro, ó, aqui, com esse. OK. Já tá. Essa peça aqui já não anda. Agora, cylindrical mate desse aqui com esse aqui. E falta um que é um planar mate dessa superfície com essa aqui. Vejam lá. E aqui eu já tenho... se eu empurrar isso aqui... Se eu empurrar isso aqui... Esperem lá. Fechar. Esse veio deveria poder andar para cá. Não está andando. Mas... Está de cabeça para baixo. Mas se eu fizer isso aqui agora, ó, eu já consigo rodar. Porque eu tenho uma relação de revolução dessa superfície. Exato. Só que isso aqui precisaria estar mais para cá, né? E tem uma relação aqui que eu não estou conseguindo estabelecer. Estão a ver aqui, tem um erro aqui nesse planar mate. Cylindrical mate. Ok. Planar mate. Na base é isso. Eu vou parar a gravação, senão vai ficar grande o vídeo.
Já está no final?